e 10 pratos mineiros que não vieram de Minas e que vão te surpreender. Você conhece a cozinha mineira. Cresceu ouvindo falar nela, provavelmente já comeu um prato que alguém chamou de tipicamente mineiro com aquele orgulho todo. E tudo bem, porque a cozinha de Minas Gerais é de fato uma das mais ricas, afetivas e reconhecidas do Brasil. Mas eu preciso te contar uma coisa que vai mudar a forma como você olha para essa mesa. Vários dos pratos que o mundo inteiro associa a Minas Gerais não nasceram lá. Não foram criados nas fazendas do interior, não saíram da cabeça de nenhuma cozinheira mineira e não têm Minas no passaporte. Eles vieram de outro lugar, de outro povo, de outro tempo. E quando chegaram em Minas, foram tão bem recebidos, tão bem transformados, que a história original desapareceu. O que é mais surpreendente não é a origem desses pratos, é o que Minas fez com eles. Porque existe um talento específico nessa cultura, o de pegar algo de fora e devolver ao mundo com uma identidade tão forte, tão própria, que ninguém mais questiona. Ninguém mais pergunta de onde veio. Ninguém mais precisa saber. Até hoje. Bloco 1. A tese. Por que Minas sequestra pratos? Minas Gerais não está no litoral. Não tem porto, não tem mar, não recebeu navios carregados de especiarias descarregando direto na sua cozinha. E mesmo assim, a culinária mineira absorveu influências de quase todo lugar do mundo. Como isso aconteceu? A resposta está no mapa. Minas foi, durante séculos, o maior entroncamento de rotas de tropeiros do Brasil. Quem saía do Rio de Janeiro rumo ao interior passava por Minas. Quem subia de São Paulo em direção ao norte passava por Minas. Quem transportava ouro, escravizados, mercadorias e receitas pelo país inteiro passava obrigatoriamente por Minas. Cada tropa que chegava trazia um ingrediente diferente, uma técnica nova, um prato que ninguém conhecia por ali. E o que acontecia com esse prato? Entrava na cozinha das fazendas, encontrava o que tinha disponível na terra, passava pelas mãos de cozinheiras africanas que já tinham transformado a culinária portuguesa em algo completamente diferente e saía de lá irreconhecível. Melhor, muitas vezes, mas irreconhecível. Esse é o mecanismo. Não foi roubo, não foi cópia, foi transformação. E é esse processo que você vai acompanhar agora, prato por prato, revelação por revelação. Porque os 10 pratos que você vai conhecer nesse vídeo têm algo em comum. Todos passaram por esse caminho. E nenhum deles vai sair da sua cabeça depois que você souber a história verdadeira. Prato 10. Canjiquinha com costelinha. Se você já sentou numa mesa mineira em dia de festa, provavelmente já encontrou essa panela. A canjiquinha com costelinha tem aquele cheiro que para o tempo, aquele vapor que sobe devagar, aquela cor amarela que promete tudo antes mesmo da primeira colherada. E todo mundo ao redor da mesa chama de mineiro, sem pensar duas vezes. Só que o milho triturado, que dá origem a esse prato, não nasceu nas cozinhas de Minas Gerais. Ele veio do Nordeste. Era a base alimentar de comunidades sertanejas desde o século XVIII, muito antes de qualquer tropeiro cruzar a Serra da Canastra com uma leva de costelinhas. No sertão, o milho quebrado era comida de sobrevivência, de seca, de escassez. Era o que havia quando não havia mais nada. Quando esse ingrediente chegou ao interior de Minas, pelas rotas de abastecimento, encontrou um cenário completamente diferente. Fazendas com criação de porco, cozinheiras que sabiam trabalhar a carne suína de formas que o sertanejo nunca imaginou e um tempo de cozimento lento que só a cozinha de fazenda permite. O que Minas fez foi transformar comida de necessidade em comida de celebração. E essa talvez seja a maior habilidade da cozinha mineira, a de dar dignidade e festa ao que chegou como escassez. Prato 9. Linguiça com jiló. Tem combinação mais mineira do que linguiça com jiló?
Para muita gente não tem. É o tipo de prato que aparece no almoço de domingo, sem precisar de convite, sem precisar de receita escrita, sem precisar de explicação. Simplesmente está lá, na frigideira, com aquele cheiro de alho e fumaça que já é quase uma memória antes mesmo de sentar à mesa. Mas esses dois ingredientes não se conheciam em Minas. Eles vieram de continentes diferentes. O jiló é originário da África Ocidental. Foi trazido ao Brasil pelos povos escravizados, que carregaram sementes e conhecimento botânico junto com tudo que não conseguiram deixar para trás. Na África, o jiló já era cultivado e consumido há séculos antes de qualquer europeu pisar no continente. Chegou ao Brasil com nome, com história e com uso culinário definido, e foi sistematicamente tratado como ingrediente menor, como coisa de pobre, como sabor que precisava ser tolerado. A linguiça defumada, por sua vez, veio de Portugal. É técnica ibérica de conservação de carne suína, trazida pelos colonizadores desde o início da ocupação do território. Quem decidiu juntar os dois foi a cozinheira africana nas fazendas de Minas. Sem receita, sem autorização, sem crédito. Ela pegou o que havia disponível, combinou dois mundos num único tacho e criou algo que hoje todo mundo chama de mineiro, sem lembrar de nenhum dos dois lugares de onde veio. Prato 8. Frango ao molho pardo. Existe um prato na cozinha mineira que divide opiniões antes mesmo de chegar à mesa. Tem gente que cresceu comendo e considera sagrado. Tem gente que nunca provou e torce o nariz só de ouvir a descrição. O frango ao molho pardo é desses pratos que não passam em branco. Ou você ama ou você desconfia. Mas pouquíssima gente sabe de onde ele veio de verdade. A técnica de usar o sangue do próprio animal para engrossar e colorir o molho não nasceu em Minas Gerais, nem no Brasil. Ela é europeia, portuguesa e espanhola, com registros documentados desde o século XVI. Em Portugal, pratos feitos com sangue de aves e porcos eram comuns nas cozinhas rurais, uma forma inteligente de não desperdiçar nada do animal abatido. Os espanhóis tinham práticas semelhantes e a técnica circulava pelo sul da Europa muito antes de qualquer navio cruzar o Atlântico. Quando chegou ao Brasil com os colonizadores, a técnica encontrou o frango caipira das fazendas mineiras, os temperos locais e o tempo lento de cozimento que a roça permite. O resultado foi tão diferente do original europeu que o parentesco desapareceu completamente da memória. Hoje, quem come frango ao molho pardo num restaurante mineiro não pensa em Portugal, pensa em avó, pensa em interior, pensa em Minas. E é exatamente isso que torna esse processo tão fascinante. A memória afetiva apaga a memória histórica com uma eficiência que nenhum livro consegue reverter. Prato 7. Angu. O angu não tem enfeite. Não tem apresentação elaborada, não tem nome sofisticado, não tem história de restaurante chique. É uma pasta densa de fubá cozido que vai direto ao ponto. Sustenta, aquece e acompanha qualquer coisa com uma competência silenciosa que os pratos simples têm e os complicados invejam. Em Minas, o angu é presença garantida. Aparece do lado do frango, do lado do feijão, do lado do que precisar. É quase invisível de tão natural. E essa invisibilidade, curiosamente, reflete com precisão o que aconteceu com a história de quem o criou. O angu de milho não nasceu no Brasil. Ele veio da África. No continente africano, preparações densas feitas a partir de farinhas de cereais cozidos em água são base alimentar de dezenas de culturas há milênios. O ugali, consumido em grande parte da África Oriental e Central. O fufu, presente na África Ocidental. O sadza, no Zimbábue. São nomes diferentes para um princípio culinário idêntico: cozinhar farinha em água até atingir uma consistência que sustente e alimente. Os povos escravizados
trouxeram esse conhecimento para o Brasil. Substituíram os cereais africanos pelo milho que encontraram aqui, mantiveram a técnica, mantiveram a função, mantiveram a essência. E o que era memória de um continente virou comida cotidiana de Minas Gerais. A autoria africana do angu ficou séculos sem ser nomeada. O prato ficou. O crédito não. Prato 6. Tutu à mineira. O tutu à mineira é daqueles pratos que carregam o nome da terra na própria identidade. Não é só um prato de feijão, é um prato de Minas. O à mineira está ali, colado ao nome como se dissesse, isso aqui nasceu aqui, pertence aqui. Não tem outro lugar no mundo onde isso faz sentido, só que o tutu não nasceu em Minas. Antes de cruzar para o interior de Minas Gerais, o tutu já era prato corriqueiro no recôncavo baiano. Cozinheiras baianas já preparavam feijão amassado com farinha de mandioca muito antes de qualquer tropeiro descer a Serra do Espinhaço com a receita na cabeça. Na Bahia, o prato tinha outra cara, outro tempero, outro acompanhamento, mas a estrutura era a mesma. Feijão cozido, trabalhado com farinha até virar uma pasta densa e reconfortante. A rota foi a dos tropeiros, como quase sempre aconteceu com a culinária do interior brasileiro. O prato saiu da Bahia, entrou em Minas pelas estradas de terra do século XIX e encontrou lá um conjunto de ingredientes que mudou tudo: o torresmo crocante, a couve refogada no alho, a linguiça que já estava na frigideira esperando. O resultado foi tão diferente do original baiano que os próprios baianos hoje não reconheceriam o parentesco sem que alguém apontasse. Minas não copiou o tutu. Minas o recriou com tanta personalidade que apagou o rascunho e assinou o nome embaixo. Prato 5. Feijão tropeiro. Esse aqui é o que tem o nome mais honesto de toda a lista. Feijão tropeiro. O nome entrega tudo. E mesmo assim, ninguém para pensar no que ele está dizendo. Tropeiro não é gentílico de Minas Gerais. Tropeiro é profissão. É o homem que conduzia as tropas de muares pelo interior do Brasil, carregando mercadorias, animais e notícias entre regiões que não tinham estrada, não tinham ferrovia, não tinham nenhuma outra forma de conexão com o resto do país. Era uma vida de movimento constante, de acampamento improvisado, de cozinha feita com o que cabia numa trouxa amarrada na sela. O feijão tropeiro nasceu nessa estrada. Não nasceu em nenhuma fazenda mineira, não saiu de nenhuma cozinha com fogão a lenha e panela de ferro pendurada. Nasceu numa margem de caminho de terra, numa panela pequena equilibrada sobre 3 pedras, preparado por tropeiros paulistas e goianos que precisavam de uma refeição rápida, sustentante e possível de fazer sem estrutura nenhuma. Feijão, farinha de mandioca, toucinho, o que havia disponível misturado com pressa e comido com fome de quem passou o dia inteiro andando. Quando esse prato chegou a Minas, encontrou cozinha de verdade. Encontrou ovo, encontrou couve, encontrou linguiça e tempo para refogar com calma. Minas pegou uma comida de trânsito e a transformou em prato de chegada, em comida de casa, em símbolo. E aí o tropeiro virou mineiro, e ninguém mais lembrou que ele passou a vida inteira na estrada. Prato 4. Frango com quiabo. Tem pratos que são mais do que comida, são declaração de identidade. O frango com quiabo é um desses. Em Minas Gerais, ele aparece em almoço de domingo, em festa de família, em restaurante que se preza. É prato de respeito, é prato de raiz. É, para muita gente, a própria definição do que significa comer bem em Minas. E é exatamente por isso que o que vem a seguir precisa ser dito com o cuidado que merece. O frango com quiabo, na forma como existe hoje, foi criado por mãos africanas. Não é uma influência africana, não é uma inspiração africana. É uma criação africana que Minas Gerais recebeu, adotou e batizou com o próprio nome. O quiabo não tem discussão.
é planta originária da África, cultivada e consumida no continente há milênios. Mas o que pouquíssima gente sabe é que a combinação específica de quiabo com ave em molho é técnica de origem angolana, trazida pelos povos bantu escravizados que vieram em maior número para a região sudeste do Brasil. Em Angola, pratos estruturalmente idênticos existiam muito antes de qualquer fazenda mineira ser construída. A ave, o quiabo, o cozimento lento em caldo temperado. Tudo isso já estava na cozinha angolana com séculos de antecedência. O que aconteceu em Minas foi uma adaptação. O frango caipira substituiu a ave local africana. Os temperos encontraram o que havia disponível. E a história de origem foi ficando para trás, enterrada debaixo de décadas de memória afetiva e orgulho regional. O frango com quiabo é mineiro de coração, mas a alma dele veio de Angola. Prato 3. Vaca atolada. O nome já conta uma história. Vaca atolada. A imagem é quase visual. Um animal preso na lama, afundando devagar numa terra encharcada de chuva. É um nome que só faz sentido em lugar de interior, em paisagem de cerrado, em estrada que some quando o tempo fecha. E é exatamente aí que está a pista que todo mundo ignora. A vaca atolada não nasceu em Minas Gerais. Ela nasceu no Cerrado. No Cerrado de Goiás e do Mato Grosso, para ser preciso, onde os tropeiros que cruzavam aquelas imensidões de terra vermelha precisavam cozinhar com o que tinham e com o tempo que a estrada permitia. A costelinha bovina, cozida com mandioca, até o ponto em que a mandioca desmancha e envolve a carne como uma pasta densa. Isso era comida de travessia. Era o jantar de quem parava o acampamento às margens do rio Araguaia, não às margens do rio São Francisco. Os registros mais antigos desse prato aparecem no interior goiano e mato-grossense, não em nenhuma cidade mineira. Quando a receita chegou a Minas, pelas mesmas rotas de tropeiros que trouxeram tanta coisa, encontrou a carne bovina abundante das fazendas do Triângulo Mineiro e o tempero generoso das cozinhas do interior. A versão mineira ficou mais elaborada, mais temperada, mais apresentável. E foi a versão mineira que ganhou o Brasil. Foi ela que entrou nos livros de culinária regional, nos cardápios de restaurante, nas reportagens de gastronomia típica. As versões anteriores ficaram no meio do caminho, exatamente como a vaca que deu nome ao prato. Prato 2. Costelinha com couve. Existe uma imagem que resume a cozinha mineira para boa parte do Brasil. É uma imagem simples, uma costelinha dourada, com aquela casca levemente crocante de quem passou o tempo no forno, ao lado de uma couve refogada no alho, verde escura, com aquele brilho de azeite que convida antes mesmo do garfo chegar. É quase um brasão. É quase uma bandeira. E os dois elementos centrais dessa imagem vieram de Portugal. A couve refogada no alho com azeite não é técnica mineira. É técnica portuguesa, presente nas cozinhas do norte de Portugal há séculos, especialmente na região do Minho, onde a couve galega é ingrediente central da culinária cotidiana. O caldo verde, prato português reconhecido mundialmente, usa exatamente essa couve, cortada da mesma forma, refogada com os mesmos princípios. A técnica atravessou o Atlântico com os colonizadores e chegou ao Brasil como conhecimento doméstico, não como inovação culinária. A costelinha defumada como corte nobre, valorizado e trabalhado com cuidado, também é tradição do sul de Portugal. A suinocultura intensiva e o aproveitamento completo do porco são práticas ibéricas trazidas pelos colonizadores desde os primeiros séculos de ocupação do território brasileiro. O que Minas criou foi a combinação específica dos dois, a elevação desse encontro ao status de prato-símbolo e a convicção coletiva de que isso sempre foi daqui. Dois ingredientes vindos de Lisboa. Uma identidade construída em Minas
e uma história que ficou do outro lado do oceano sem que ninguém fosse buscá-la. Prato 1. Pão de queijo. Chegamos ao prato que ninguém esperava encontrar nessa lista. O prato que, se você tivesse que apostar antes de começar esse vídeo, seria o último que você colocaria aqui. Porque esse não é só um prato mineiro. Esse é o prato mineiro. É o cartão postal, é o símbolo, é a primeira coisa que qualquer brasileiro fala quando pensa em Minas Gerais. O pão de queijo foi criado por mãos africanas escravizadas. E essa frase precisa de uma pausa para ser entendida com a seriedade que merece. A base do pão de queijo não é o queijo, é o polvilho azedo, a fécula fermentada da mandioca. E o uso do polvilho azedo para fazer bolinhos assados já existia nas senzalas das fazendas mineiras muito antes de qualquer receita com queijo aparecer. Os povos escravizados conheciam a mandioca, trabalhavam com ela diariamente no processamento das fazendas e usavam o polvilho que sobrava para fazer seu próprio alimento. Sem trigo, sem glúten, sem os ingredientes europeus que não estavam disponíveis para eles. O queijo Minas foi incorporado depois. Quando as fazendas leiteiras do interior passaram a produzir queijo em abundância, ele entrou na receita como acréscimo, uma adaptação feita dentro das próprias senzalas, com o que a fazenda produzia e o que os escravizados tinham acesso. O símbolo máximo de Minas Gerais nasceu numa senzala. Foi criado por pessoas que a história oficial preferiu não nomear, com um ingrediente que a Europa não conhecia, numa técnica que atravessou o Atlântico dentro da memória de quem foi forçado a atravessá-lo. Minas recebeu esse pão, colocou o nome e o apresentou ao mundo. O mundo aplaudiu, e as mãos que o criaram ficaram por séculos sem o crédito que mereciam. Conclusão filosófica. O que isso diz sobre identidade? Você acabou de conhecer 10 histórias que estavam escondidas dentro de pratos que todo mundo conhece. 10 origens que a memória coletiva decidiu, em algum momento, deixar para trás. E agora que você sabe, é impossível olhar para essa mesa do mesmo jeito. Mas antes de fechar esse vídeo, preciso te dizer uma coisa importante. Nada do que foi revelado aqui diminui a cozinha mineira. Pelo contrário, toda a identidade cultural é construída exatamente assim. Por encontros, por trocas, por apropriações que transformam o que chega em algo que nunca existiu antes. Não existe culinária original no sentido puro da palavra. Não existe prato que nasceu do nada, sem influência de ninguém, sem a mão de nenhuma outra cultura. A cozinha italiana tem tomate americano. A cozinha tailandesa tem pimenta que veio de fora. A cozinha portuguesa que chegou ao Brasil já era uma mistura de influências árabes, africanas e europeias que ninguém mais consegue separar. O que Minas Gerais fez foi receber o mundo inteiro numa panela de ferro e devolver algo que o mundo inteiro reconhece como único. Isso não é pouca coisa. Isso é exatamente o que as grandes culturas gastronômicas fazem. O que esse vídeo pede é apenas um passo a mais, que junto com o reconhecimento da cozinha mineira venha também o reconhecimento de quem construiu essa cozinha. Os tropeiros que trouxeram as receitas na trouxa. As cozinheiras africanas que transformaram ingredientes de 2 continentes em pratos que nenhum dos 2 continentes tinha. Os povos indígenas que ensinaram o uso da mandioca, do milho e de tudo que a terra daqui oferecia. A cozinha mineira é grande, porque muita gente, de muitos lugares, colocou a mão nessa panela. E agora você sabe os nomes de alguns desses lugares.